Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, eu sou especialista em desenvolvimento de aplicativos e nesse vídeo eu quero passar uma dica bem interessante para você que é desenvolvedor Android, iOS, web, back-end, não importa a área que você esteja, essa dica vai valer para praticamente todos os desenvolvedores. E é uma forma bem simples de você testar as suas requisições HTTP com uma extensão bem interessante que você coloca no seu navegador. E acaba facilitando bastante, porque às vezes você está no navegador, olhando a API e você só quer testar ela antes de implementar no ambiente real, seja desenvolvimento Android, web, enfim, você quer testar aquela API antes para você conseguir ver as respostas. O nome da extensão é essa daqui, ó. Você vai colocar aí, ó, HackBean HTTP. Você pode colocar em qualquer navegador, tá? Brave, Google Chrome. É essa extensão aqui, ó, HackBean HTTP. Aí você coloca assim, ó, API Client extensão. Eu vou acessar o primeiro site aqui, ó. E é essa extensão aqui, eu achei bem interessante. Vou adicionar ela no Brave. Adicionar extensão. E já vai aparecer aqui em cima, ó, na parte de extensões, o HackBean HTTP Client. Vou clicar aqui. Send Request, e ele vai abrir uma nova janela. E aqui você consegue testar qualquer tipo de API. Eu vou testar uma API bem simples aqui, que é uma API de SEP. A API via SEP, é uma API pública, chamada de via SEP, mas você pode testar qualquer API. Vou testar essa API aqui. E aqui a gente coloca, a URL base. Nesse caso aqui, viacep.com.br/ws, aqui vai ficar o CEP, e aqui ele vai retornar um JSON, que vai ser com essa resposta aqui, ele vai retornar o CEP, o logradouro, o complemento, o bairro, a localidade e assim por diante. Então aqui você vai colocar a URL base ou a URL completa. Aqui você tem os métodos, que nesse caso é o GET, para você buscar todos os dados de um servidor. Você tem o método POST, para você enviar uma informação e obter uma resposta, que você vai postar um conteúdo. Você tem o PUT, que é utilizado para atualizar. Você também tem o PATH, que também serve para atualização. Você tem o método de deletar. Você também tem outras opções aqui que você pode usar. E aqui você tem os parâmetros que você pode passar. O body, que nesse caso é o corpo da resposta, você pode retornar um JSON, você pode retornar aqui um URL encoded, um XML. Aqui você também pode testar aquelas APIs com autenticação. Então aqui você vai passar o Barry Token, Você vai passar o token aqui para conseguir fazer a autenticação. E aqui você tem a parte dos cabeçalhos, os headers e o RAW. Então você consegue testar tudo aqui só com essa extensão e facilita bastante. Você pode salvar também, esse projeto, compartilhar. Você pode gerar um código aqui, JavaScript, Node, Python, Java. Então é muito interessante essa extensão que você coloca aí no seu navegador. Então, por exemplo, eu vou testar aqui a API via SEP. Para acessar o Web Service, um SEP no formato de 8 dígitos deve ser fornecido. Então aqui você precisa passar um SEP com 8 dígitos. Após o SEP, deve ser fornecido o tipo de retorno desejado, ou em JSON ou XML. Então essa API, a gente pode retornar a resposta em formato JSON, JSON-P ou XML. Aí nesse caso eu colocaria o retorno XML aqui. Eu vou retornar no padrão JSON mesmo. Eu vou copiar todo esse bloco de código aqui e vou colar aqui, ó, viacep.com.br/ws. Aqui vai ficar o CEP e aqui vai ser o retorno JSON. A gente vai utilizar aqui o método GET porque a gente quer buscar uma informação do servidor. A gente já está passando o CEP para cá, Então eu vou dar um send e automaticamente, ó, aqui no body, ele já traz para nós aqui a resposta, o corpo da resposta. Ele trouxe o CEP, o logradouro, o complemento, o bairro. Se eu colocar aqui um CEP diferente, ele vai trazer uma resposta diferente. Então eu consigo testar várias APIs. Vou colocar aqui, ó, CEP São Paulo, qualquer lugar aqui, tanto faz. Vou colocar esse CEP aqui, ó. Ele vai trazer para nós uma outra informação. Então eu vou colocar esse CEP e vou dar um send. Tem um espaço aqui, ó. Vou dar um send. E ele trouxe outro tipo de resposta, ó. Logradouro, Rua Vitorino Carmilo, o CEP, bairro Barra Funda, localidade São Paulo, estado de São Paulo e por aí vai. Então você consegue testar o POST,
o put, o patch, o delete. Você consegue enviar informações aqui. Então, às vezes você quer mandar, né, através do post, nome, sobrenome, idade. Então, aqui você consegue mandar dentro de chaves aqui. Eu vou passar o nome, né, no campo nome, eu vou passar aqui Marcos Duarte. Aí aqui dentro desse JSON aqui, né, ó, eu vou passar lá no campo idade, a idade. Então você pode enviar também. Então aqui você tem vários tipos de métodos. Você tem como passar a autenticação também. Você pode configurar aqui os headers, caso necessário, parâmetros e muito mais. Vou pegar outra API pública aqui só para a gente ver. API pública. Vou pegar uma API pública aqui qualquer. API JSON Placeholder. Ela é bem mais interessante para a gente testar o que eu quero testar aqui. Ó. Por exemplo, aqui no JSON Placeholder, a gente tem aqui, ó, isso aqui é bem legal para a gente testar. Ó. Então aqui a gente pode trabalhar com posts, comentários, álbuns, fotos. E a gente tem aqui as rotas. Eu tenho get, eu tenho post, eu tenho put, eu tenho patch, eu tenho delete. Então, por exemplo, se eu quiser recuperar todos os posts, eu utilizo o get. Agora, se eu quiser criar um post, aí nesse caso eu vou usar o método post. Eu posso vir aqui, ó, no posts e entender como é que eu crio um post. Para criar um post, eu vou precisar do user ID, o título e o body. Então, a gente pode criar um post aqui, ó. Por exemplo, vamos pegar a URL de base aqui. A URL de base, da parte de posts aqui, ó, é JSON placeholder typecode.com/posts. Eu vou pegar aqui, ó, e vou jogar aqui para minha API. Se eu der aqui um get, né, ele vai trazer para nós aqui todos os posts que estão aqui, né? Legal. Só que aí eu quero utilizar o método post. Então eu vou criar aqui um novo post, né? Eu já estou utilizando aqui o /posts. E aqui, através do body, eu vou criar um novo post. Então, o novo post é o user ID, o title e o body. Então, vamos criar aqui, ó, user ID é o quê? É um inteiro. Então, eu vou passar diretamente aqui, ó, o ID 50. Aí, eu tenho aqui o ID, é uma string, né? Eu vou colocar aqui ID 50. Depois o título, né? Eu vou criar aqui, ó, o campo do JSON é o title. Aqui eu vou passar o título. Homem-Aranha 3. E aqui o body, né? Que nesse caso seria uma descrição. Então aqui eu vou passar uma descrição, ó. Descrição de teste. Vou utilizar o método post. Eu vou criar um novo post aqui. Vamos ver? Cliquei. Ó, eu consigo ver aqui, ó, sucesso, ó, 201 criado. Eu criei aqui, ó, user ID 50, ID 101, title e o body. Então eu consigo testar a criação. E se eu der um get aqui, eu também vou conseguir buscar esses conteúdos aqui, ó. Então essa aqui é uma API bem interessante que eu queria mostrar para vocês aqui e é apenas uma extensão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima.